Bom, então você já viu que parece que esse Deus, ele não existe. E esta é uma afirmação muito forte, muito carregada, talvez uma afirmação muito grave, não é? Deus não existe. E eu não sou ateu, não. Mas me parece que esse Deus que vocês aclamam, pregam tanto e ao mesmo tempo desrespeitam e solapam ele a todo momento, né? Pisam em seus ensinamentos, nas escrituras, principalmente no que diz respeito ao amor, à caridade, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, não é? Parece que esse Deus para vocês é desprezado e vocês criaram um novo Deus para vocês. É um reflexo lá do Êxodo, quando saíram do Egito, não é? Em que deixa bem claro ali que o próprio povo hebreu, não acreditava no Eterno, no Senhor que abriu o Mar Vermelho, derramou as 10 pragas no Egito, todo esse cenário, esse enredo de fenômenos, poder, nossa, que veio do céu, que abriu o Mar Vermelho. Se realmente Deus tivesse aberto o Mar Vermelho, abrindo ali o Mar Vermelho, e o povo tivesse passado ali, aos 6 milhões, com crianças, animais, com as suas bagagens, idosos, nenhum deles ficou doente, ninguém morreu nessa travessia, será que realmente, se o povo tivesse visto tudo isso, eles não teriam o maior respeito, temor e tremor por essa entidade, por esse Deus? Falo isso porque talvez tudo isso que você ouviu falar hoje, até hoje, abertura do Mar Vermelho, 10 pragas no Egito, toda essa coisa não passa de uma lenda criada para dar um up de 360 graus em um personagem chamado Moshe ou Moisés. Sabe por que eu falo isso? Porque acho que Êxodo mesmo, 32, Shemot 32, quando Moisés está lá em cima do monte, 40 dias e 40 noites, observa, o povo repara que Moisés não desce. Então eles vão dizer a Arão, olha Arão, esse Moisés aí já morreu, não nos serve para mais nada, ele não vai nos representar e nós não podemos ficar sem uma entidade, sem alguém, sem um Deus. Porque a palavra Deus, no hebraico Elohim ou Elohim, já ensinei várias vezes, você pega o prefixo, segue o tronco, da raiz o tronco e o sufixo. El, que era o Deus, que é Deus de Abraão, tal, Deus de Zerá, teu pai e outros deuses. Depois segue o tronco da raiz, Rin, sufixo Rin, final Rin, Elohim. Esse Rin quer dizer não Deus, somente Deus é eterno, Deus Espírito, Deus entidade que habita nos trovões, nos montes, acima dos montes, nas nuvens, lá em outra dimensão. Não. Significa homens de grande capacidade, autoridade, faculdade, conhecimento, força, ou seja, reis, profetas, sacerdotes, sumos sacerdotes, juízes e até o pai de família. Portanto, autoridade, Senhor, Adonai, Senhor, Baal, Senhor. Bom, por isso que eu estou dizendo, quem era o Deus dos hebreus? Um espírito que fez todos esses milagres? Ou o próprio Moshe, Moisés? Porque se esse Deus existisse, que abriu o Mar Vermelho, fez todos os sinais das pragas, matou os primogênitos, tal, aquela coisa lá no Egito, as trevas, né? O povo
clamaria piedade, clemência e misericórdia para salvar a vida de Moisés lá no monte, trazê-lo de volta. O povo não ousaria, não teria audácia, não teria a insensibilidade, a frieza, o calculismo, não teria a falta de fé, de crença, o ateísmo de dizer talvez: Arão, o Moisés lá morreu, nós não podemos ficar sem Deus. Então, faça-nos um Deus para que nós possamos servi-lo. Cria aí um símbolo religioso, cria aí uma entidade para nos servir como contato de fé com alguma espiritualidade cósmica, mística desse universo, porque isso nos alimenta. E Arão, irmão de Moisés, ao invés de contradizer, combater, repudiar, ele pede os amuletos, os brincos, né? Olha aí, quem está errado dos amor, pede os brincos, as coleiras, as caneleiras de crianças, meninos e meninas, adultos, enfim, e derrete, funde e faz o bezerro de ouro. E aí, esse Deus apresentado para você, ele existe ou ele não existe? É um Deus só ou talvez possa ser vários deuses? Por que não? Você sabia, crentaiada, agora eu vou botar para escandalizar, que existe a adjuntora do Eterno? Isso começou a ser apagado, ela começou a perder existência, presença e espaço quando construiu o templo de Salomão. Mas sabia que os israelitas, os hebreus, adoravam também a deusa da fertilidade, da barriga, dos bebês, Aserá, que era a parceira do Deus Jeová. Sabia disso? Que Deus tinha mulher, teve a sua esposa? Senão, gente, vai ficar sem nexo. Não faz sentido na criação de Bereshit. Não faz sentido, a não ser que Deus é um ser híbrido, é um ser que tem dois sexos. Não faz sentido. Você olha Gênesis, Bereshit, lá está escrito: façamos o homem. Façamos, está no plural, não está no singular, questão dos Elohims. Ou era Deus eterno ou era homem. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança, assim o façamos. Homem e mulher, macho e fêmea. Então, existiu Deus só macho, só hétero? A palavra Deus vai se reportar apenas a um substantivo masculino, Deus masculino, homem? Ou existiu macho e fêmea, homem e mulher? Questão filosófica, teológica, hebraica para pensar. Tá difícil engolir isso? Não sou ateu, não sou apóstata, posso ser herege, com todo prazer para você. Que herege é aquele que discorda de um pensamento coletivo doutrinário, sem o menor problema. Mas por que não? Por que foi apagado ao longo da história? Por que Moisés foi apagando isso? Estátuas de arqueólogos acharam lá as estátuas de Aserá, a deusa mãe, a deusa mulher, a adjuntora do eterno de Deus. Parar para pensar sobre isso. Existe no mundo homem e mulher, os dois sexos, as duas energias. E a palavra mãe em hebraico, que se pronuncia Imma, quer dizer mãe, fonte das águas que descem dos céus. Fonte da vida, aquela que gera vida. Quando nós estamos sendo gerados dentro da barriguinha da nossa mãe, ali no útero, do óvulo, tal, aquela coisa, o que acontece? Quando estamos crescendo já, feto formado, estamos dentro do quê? Estamos dentro da bolsa. Estourou a bolsa. Saiu o que da bolsa? Água. Somos gerados dentro do quê? De água, na água. Então, mãe significa a fonte das águas que descem dos céus. A mãe, a mulher,
Quer você goste ou não, machão, hétero, pastor, missionário, apóstolo, quer você aceite ou não, o significado de mulher e o significado de mãe nas escrituras hebraicas é muito mais forte e é muito mais profundo, é muito mais divino do que homem e pai. Mas deixa isso para uma outra live. Bom, vamos lá então. Veja só. Mateus capítulo 21 e versículo 22. Em grego está assim: Kai pas an, rosos aiteon em proseuke. Em hebraico nós temos Mateus 21, 22, que está dizendo assim: Vekol asher tiserealu bater fielah veaten ma'aminin chiyavo lakhen. Hebraico e grego. Kai pasan osos aiteon en proseuke pisteon lambano. O que eu estou falando para você? Yeshua disse: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Por que será que as orações da igreja não tenham sido respondidas durante séculos ou décadas neste mundo, neste Brasil? Por que será que as orações em prol dos dependentes químicos, do combate ao tráfico de drogas, do combate à violência contra a mulher, do combate à displicência das autoridades, de juízes, de Ministério Público, de políticos, de prefeitos, de governadores, de vereadores, de deputados? Por que será que as orações no combate às injustiças sociais, às maldades e perversidades de médicos e do sistema de INSS de previdência privada, de dar a aposentadoria para o idoso, de dar o seguro de vida, ou aposentadoria, ou licença por doença? Por que será que essas coisas são recusadas? E é onde está esse Deus que não responde? Por que será que o salário mínimo de nós todos é furtado, é roubado? Mas quando vem subsídios, quando vem dinheiro para campanha política, eleitoral, são bilhões e 4 bilhões. Quando é isso e aquilo, tudo pode liberar. Na calada da noite, uma canetada. Mas quando é em benefício do povo brasileiro, não pode, porque vai ultrapassar o orçamento do teto, que vai ultrapassar o limite, que vai ultrapassar, vai quebrar, o tesouro, vai quebrar os cofres públicos. Aonde está esse Deus que não está vendo essas coisas? Tudo que pedis na oração, crendo, recebereis? Hebraico, Mateus 21, 22. Vekol asher tiserealu bater flach veaten ma'aminin yavo lachen. Em grego, kai pas an osos aiteon em proseuke pisteon labano. E tudo que perdides na oração, crendo, recebereis. Aonde é que o povo brasileiro, considerado o povo mais fervoroso, mais católico, mais carismático, mais evangélico, mais crente, mais pentecostal do mundo, é o que mais pasta, é o que é mais feito de idiota, é o que é mais feito de besta, é o que é mais feito de escravo, em todas as instâncias, em todos os trabalhos, em todos os gêneros trabalhistas? Aonde está esse Deus? Versículo ainda 17, lá no capítulo 5 de Tiago agora. Diz assim, em grego: Eliahu enosh anush,
Chaya Kamono. Ramono. Verite palel terfilar shel. Yehye matar. Velo chayach. Matar baret shalom. Shalosh. Shanin. Veshin Chan. Veshin Shan. Rodan Shin. O que eu acabei de ler? Tiago 5,16, mas eu li em hebraico. Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. E contudo pediu, orando, que não chovesse. E não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Eu quero entender essa relação entre homem e Deus, ser humano e entidade. Esse diálogo que há, essa correspondência, esse retorno e respostas, como vimos aqui nos textos e histórias, Deus responde à oração de um justo, Elias. Existem promessas de respostas. Veja esses textos e depois voltaremos ao profeta Elias. Eu vou citar Elias porque é interessante fazer a aplicação de Elias em nossa vida hoje. Será que nós, e o texto diz que Elias era sujeito às mesmas tentações, pecados que nós, ser humano comum. Mas o que diferenciava Elias de nós? Seria a sua fé extrema em Deus? A sua comunhão? Seria isso? Ou seria apenas o seu caráter? A sua fidelidade em cumprir aquilo que ele aprendeu da lei? Se a lei era de Deus ou não? Se era de Moisés tão somente, ou se era de Deus? Mas o que atraía na espiritualidade, lá em cima, olhando para baixo, o que atraía? O que tinha em Elias que o que ele falava se cumpria, o que ele pedia acontecia? Olha, veja isso aqui. Temos hoje muitos profetas que querem ser Elias e muitos pastores que querem ser profetas, cujas palavras não passam de meras tergiversações ou aquele textozinho já montado. Eis que estou vendo uma caneta de ouro, irmão. Eis que o Senhor me revela isso. Deus vai falar agora. Ou Deus vai falar aqui nesse canal do YouTube. Deus vai falar nesse canal, nessa página. Vai acessando, vai compartilhando. Aleluia. Rabassuricão, talabachei, nicatalaba. Essa baboseira toda. Esse teatrinho idiota todo que vocês fazem. É tanto profeta, é tanto homem de fogo, com fogo, tanta mulher com fogo, não é Léa Miranda? Tanto fogo, tanta língua estranha. Nossa Senhora, meu Deus. Mas resolução, solução para moradores de rua, dependentes químicos, casa para o povo, emprego, queda na violência, queda no tráfico de drogas, queda nas agressões verbais e físicas de mulheres, principalmente mulheres e pastores, de evangélicos e de obreiros. É zero. Não tem queda. Se você pegar essas estatísticas, esse número é altíssimo. Quando eu falo zero, zero em ação da igreja. Aonde está a igreja de Atos 4? Atos 3 e 4. Que um era o coração e a alma do outro. Vendia-se tudo e viviam ali, amando um ao outro, ajudando um ao outro. Você passa debaixo, eu passo todos os dias
trabalhando, eu vejo o templo da Igreja Pentecostal de Jesus Amor, igreja. Lá eu vejo centenas de moradores de rua, mendigos, tudo ali, que poderiam ser pegos, levados para a fundação Reviver da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Estão jogados lá. É claro que muitos não querem. Isso é verdade. Mas o empenho, passa lá de carro, na Baixada do Glicério, ao lado do Minhocão, a 15 minutos da Praça de la Cié. Passa lá. Você não vê um obreiro da Deus e Amor. Você não vê uma obreira da Deus e Amor. Você não vê uma filha, um filho, um neto, um bisneto da Miranda lá evangelizando o povo, tratando do povo, dando roupa, dando comida, oferecendo serviço social para ressocializar, tirar o cara da rua, da miséria, das drogas, oferecendo função, curso, trabalho. Sabe por que eu falo isso, indignado? Porque vocês têm bilhões do dinheiro do povo, sabe? E eu quero perguntar, e agora eu chego aqui, eu pego esse texto, eu já li o texto, que Tiago 5 diz, que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Já li o texto que Jesus diz que tudo que pedis na oração querendo recebereis. E agora eu vou ler o texto de 2 Crônicas 7, versículo 15. Em hebraico está escrito: Atah Enai Yehu, Atah Enai Yehu, Fetrot Veazenai. Chashuvot, ou Kashuvot, Liteflar, Hamakom Hazer. O que está escrito aqui? O que parou? Do hebraico para o português. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Se esse lugar que vocês dizem, você aí que é do chapelão, não é? O apóstolo Tinhão do pé de feijão, você que diz que as mãos de Deus estão nesse lugar, um mar de gente, você que diz que o templo de Salomão é o lugar abençoado, e a tecida, agora estarão abertos os meus olhos atentos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Ai, 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 ui, ui. Smigol, cabeça de amendoim, mentiroso e mentirosos, permitiram que milhões de pessoas, irmãos evangélicos e evangélicas, fossem contaminados pelo Covid-19, pela cepa, as cepas que se seguiram, que se surgiram, como a Omicron e essa agora, batendo de frente com a ordem do governador, batendo de frente com a Secretaria da Saúde, batendo de frente com o Ministério da Saúde, batendo de frente com a Organização Mundial da Saúde, querendo trazer o povo para dentro da igreja, aglomerando o povo ali dentro, para tomar dinheiro do povo de forma inconsequente, fazendo com que o povo se contaminasse e pegasse o Covid e morresse. Vocês querem o dinheiro, o sangue, a carne, o osso, até o tutano das pessoas. Então pouco se lixando para a alma, para o espírito, pouco se lixando para a liberdade, para a saúde, para a vida delas. Agora, lá em 2 Crônicas 7:15, Atar Enai Yehu Fetorot Veazenai Kashuvot Liteflar Hamakom Hazer. Os meus olhos estarão abertos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Templo de Salomão, que não é de Salomão, é de Maceió, em São Paulo. A cidade mundial. O Templo da glória de Jesus Amor. O Templo do Brás, da Assembleia de Deus de Brás. O Templo do Brás da Congregação Cristã no Brasil. O Templo do Brasil para Cristo, na Lapa. O Templo
das Assembleias de Deus, Belém e Madureira, a Praça da Sé, a Catedral. Cadê o Espírito? Que deveria? Cadê a unção? A energia cósmica, a mística, sei lá, o magnetismo, cadê a força espiritual desses lugares? Cadê? Cadê os olhos de Deus abertos, os ouvidos nas sinagogas de São Paulo e do Brasil? Cadê? Sumiu, ninguém viu, como diz lá o Racionais. Cadê? Não tem olho, não tem ouvido, não tem nada, não tem resposta. Cadê esse Deus ou esses deuses, gente? Mentira! Vocês mentem, continuam mentindo para o povo, não falam a verdade da eternidade, da bondade desse ser, e que a ação dele para conosco, seres humanos mortais, depende, sim senhor, das nossas atitudes e do nosso querer, da nossa justiça, da nossa verdade, do nosso amor ao próximo, da nossa igualdade, sem discriminação, preconceito, racismo, xenofobia, homofobia, misoginia, sem nada disso, sem ganância, sem luxúria, sem avareza, sem roubalheira, sem corrupção. Por isso que não há resposta, porque não tem Deus nenhum dentro de igreja nenhuma. O Deus que tem lá são os homens e os seus aliados. Se está escrito em 2 Crônicas 7,15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Atar enai yehu fetorot ve azenai kahuvot liteflat kamakon hazer. Que templo é esse? Que igreja é essa? Que lugar sagrado é esse? Que busca, entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, ritual daqui, campanha daqui, dízimo daqui, oferta daqui, pedido daqui, voto dali, entrega isso, propósito daqui, e não muda São Paulo, não muda Brasil, não muda, Deus não ouve a oração dos seus filhos, dos inocentes, das mulheres justas, trabalhadoras, humildes e simples, que são exploradas, maltratadas dentro da casa das suas patroas, dentro das suas empresas, dos seus serviços. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Onde cada dia que passa vemos políticos corruptos, vemos ladrões, vemos jovens de bicicleta, de moto, matando no ponto de ônibus, matando no farol. Que Deus é esse? Que anjo do Senhor é esse? Cadê? Esse lugar certamente não é a sua igreja. Vou continuar na outra.